Uniclac. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, nas aulas anteriores, nós iniciamos o estudo da Lei das Organizações Criminosas, né? Vimos na aula passada os direitos do colaborador, vimos, né, os pormenores da colaboração premiada, vimos que colaboração premiada, na verdade, é um gênero do qual uma das formas pelas quais pode se revestir a colaboração premiada é a delação premiada. Então, no caso, a delação premiada, ela é uma espécie de colaboração premiada. E na aula passada também, nós adentramos nos requisitos da colaboração premiada, como ela é feita, qual é o procedimento dela, quem pode requerer, somente o magistrado homologa, quais são as circunstâncias nas quais haverão uma atuação do magistrado, ou seja, o juiz ele não participa da celebração desse acordo de colaboração. E na aula de hoje nós vamos dar sequência. Na aula passada também nós vimos sobre a ação controlada, que também é denominado de flagrante postergado, flagrante diferido, haja vista em que a autoridade policial, mediante comunicação ao juiz competente, veja, o delegado ele comunica, ele não pede autorização, mediante comunicação ao magistrado competente, ele vai retardar a ação policial para que se possa, de uma maneira mais eficaz, né, colher vários elementos de prova, complementar tudo aquilo que está faltando no curso das investigações policiais. Então vejam vocês que a ação controlada, na verdade, ela não busca unicamente ou de maneira principal prender o maior número de pessoas. Já foi objeto de cobrança em prova, inclusive essa assertiva. Na verdade, o retardamento na atuação policial, ele visa dar uma maior efetividade nas investigações, pois se o procedimento investigativo, ele é uma peça de informação que vai ser justamente utilizada pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, para propor a denúncia, então nada mais coerente que a ação controlada, né, ela vise angariar, buscar, aglutinar o maior número possível de informações com relação à materialidade, com relação à autoria delitiva. Não podemos perder de vista, pessoal, que o inquérito policial, ele é uma peça de informação. Falei também na aula passada, quando nós iniciamos o estudo da colaboração premiada, que ao longo do artigo nós tínhamos vários incisos que traziam e que trazem meios de investigação e também meios de obtenção de prova. Vejam vocês, a colaboração premiada, na aula passada, a gente acabou esgotando o estudo, na medida em que a própria lei das organizações criminosas, ela nos trouxe todas as minúcias vinculadas a esse meio de obtenção de prova. E aí, na sequência, nós vimos, né, vou acompanhar aqui no meu material, no inciso 2º do artigo 3º, que nós temos a captação ambiental de sinais eletromagnéticos ópticos. Então, naquela oportunidade da aula passada, eu falei, gente, essa captação ambiental, ela, embora seja uma novidade trazida pela Lei das Organizações Criminosas, ela não possui um regramento. A Lei das Organizações Criminosas criou essa nova metodologia, no entanto, ela não conceituou, não pormenorizou, não narrou a forma como
essa captação ambiental irá ser aplicada, de modo que hoje o que nós temos? As autoridades policiais aplicando de forma supletiva a lei das interceptações telefônicas. Então, por isso, na aula passada, nós não tecemos nenhum comentário sobre a captação ambiental. Afinal de contas, a lei objeto de estudo nas nossas aulas, a de hoje e as anteriores, é a lei das organizações criminosas e não a lei das interceptações criminosas, ok? E aí, no inciso 3º, finalmente, nós estudamos sobre a ação controlada. Dando continuidade ao longo desses incisos, o que vai acontecer? Nós vamos estudar aqueles incisos que são pormenorizados na lei da ORCRIM, porque existem outros meios de obtenção de prova e de investigação que estão nesse rol do artigo 3º, mas que, gente, já estão em outros dispositivos normativos. Na verdade, a lei das organizações criminosas, ela reafirmou esse método, mas ele já existe, de maneira que nós não vamos nos ocupar do estudo. Tudo bem? Inclusive também, sempre com a premissa, com a preocupação de estudarmos aquilo que vai ser cobrado na sua prova. Então, o que despenca em prova? Colaboração premiada, ação controlada e infiltração policial. Então veja, meus queridos, na sequência então nós temos colaboração premiada, aí vem captação ambiental, no inciso 3º, a ação controlada, no inciso 4º nós temos também como meio de obtenção de prova acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes em banco de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais. Então veja, meus queridos, que para o acesso a esse tipo de informação não é necessário nenhum procedimento especial, como é da interceptação telefônica, como é das interceptações ambientais, das captações ambientais, como é da ação controlada. Então, por isso, a lei ela não se preocupou em pormenorizar o procedimento para o acesso a esses registros. Na sequência, gente, no inciso 5º, nós temos interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Ora, estamos aqui na lei das organizações criminosas, reafirmando o que já está na lei das interceptações telefônicas, ok? Então veja que, como eu disse, uma reafirmação de uma disposição normativa que já existe em outra lei especial, ok? Depois, na sequência, inciso 6º, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. Então veja, uma lei especial vai reger a quebra de sigilo de dados bancários, que não é a lei das organizações criminosas. E aí nós temos finalmente no inciso 7º a infiltração por policiais em atividade de investigação. Então agora sim, a nossa aula de hoje se ocupando da infiltração de agentes. Veja, a regulamentação desse inciso do artigo 3º, ela está prevista lá no artigo 10 da Lei das Organizações Criminosas. Então aí no seu material, aí no seu vadimeco, no inciso 7º, você vai colocar assim o maisinho, artigo 10. Claro, quando você for ler o inciso 7º, automaticamente você já vai migrar lá para o artigo 10 para poder coincidir as informações. Então veja, pessoal, a redação aqui do artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP. Então veja, o delegado ele representa ou o Ministério Público ele vai requerer. Após manifestação técnica do delegado de polícia. Claro! Por que após manifestação técnica do delegado de polícia? Porque, gente, o promotor ele pode requerer uma infiltração policial, mas o responsável pela condução das investigações é o delegado de polícia. Então é ele quem vai coordenar a forma
como vai se dar essa infiltração. Então não adianta só o Ministério Público requerer, o delegado de polícia deve emitir uma manifestação técnica, quando solicitada no curso de inquérito policial. Será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Isso daqui, esse meio de investigação, desculpa, gente, é extremamente excepcional. Veja aqui, né? Extremamente e excepcional. Além de excepcional, é extremo, né? Quis dar uma ênfase na excepcionalidade da medida. Então, veja que ao longo do artigo 3º, todos aqueles incisos, esse aqui é o excepcional. Esse aqui é a última opção para a condução das investigações, na medida em que coloca em risco aquele que é o infiltrado. Daqui a pouco a gente vai ver que isso pode acarretar algumas situações para o agente que atua infiltrado. Então veja, pessoal, o que nós precisamos, né, absorver de informações aqui. O delegado representa. Quando ele não representa, quando for requerido pelo MP, o delegado tem que dar o parecer, tá? Mas quando? O delegado só vai dar parecer quando? Do inquérito policial. Lembra, delegado só atua na fase de investigação. Nós vimos na aula passada que, né, os meios de obtenção de prova, eles podem ser dados, eles podem ser praticados a qualquer tempo. Essa é a nossa regra da lei das organizações criminosas. Então, veja, dependendo do aperto, a pessoa no curso da investigação, ela não vai falar nada, não vai colaborar de nenhuma forma. Mas no curso do processo, ela vai atuar, vai haver uma necessidade, de repente, de uma infiltração policial. Basta, por exemplo, a pessoa que foi denunciada resolver apontar a forma estruturada da organização criminosa, de modo que será necessário uma infiltração policial. Então veja que nós já temos um processo. Paralelamente a esse processo, nós temos a investigação continuando e aí nós temos o surgimento da necessidade da infiltração. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? O delegado ele vai atuar, ele vai opinar com esse parecer técnico no curso da investigação. Guardem essa informação, ok? Delegado só atua na fase investigativa. Veja, a autorização ela vai determinar as circunstâncias, os limites de quais formas, de quais circunstâncias vão se dar essa infiltração. Então veja que a diferença da ação controlada para infiltração policial que despenca em prova é autorização judicial. Na infiltração, vocês têm que lembrar assim, porra, a gente está infiltrado, é perigoso, o cara pode sofrer risco de morte. Na ação controlada, vai haver um retardo na atuação policial. É menos perigoso, digamos assim. Então veja que nesse caso, infiltração, mais complicado, coloca em risco de morte o infiltrado, a autorização judicial, ok? Então sempre a autorização judicial é o marco diferenciador entre a ação controlada e entre a infiltração policial, ok? Então, coloquei até inclusive no slide essa diferenciação para vocês, porque quando eles cobram, meus queridos, em prova, eles cobram exatamente esse diferencial. Então veja que na ação controlada, basta a mera comunicação do juízo competente. Na infiltração de agentes, será necessária prévia, circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, tá? Na sequência, o parágrafo 1º ainda continua a regulamentar. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Será admitida a infiltração
se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Lembra? No slide anterior eu falei, gente, isso daqui é excepcional. O artigo, no parágrafo 2º, ele traz essa excepcionalidade para nós. Olha lá. E se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Excepcionalidade da medida. Tudo bem, pessoal? Então, guardem essa palavra, excepcionalidade. Essa é a caracterizadora maior da infiltração policial, tá? Agora, veja que a infiltração, ela não é eterna. Existem circunstâncias, existem formas. Lembrando, quando que eu vou poder ter infiltração policial? Naquelas situações que se amoldarem no contexto das organizações criminosas, mediante a observância dos requisitos que nós estudamos lá nos artigos da aula passada, ok? Então veja como funciona o prazo da infiltração. Olha lá, artigo 10º, parágrafo 3º. A infiltração é autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Então, guardem esse prazo, tá? Isso aqui cai sempre em prova. Prazo de 6 meses. Prorrogáveis quantas vezes se fizerem necessárias para o sucesso das investigações. Claro, desde que não coloque em risco a vida do agente infiltrado. Como funcionam os relatórios, né, daquele que está infiltrado na organização criminosa? Findo o prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público, ok? Depois, gente, na sequência, parágrafo 5º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Então veja, guardem essa palavra poderá, porque eu já vi caindo em prova deverá. Não é deverá, é poderá determinar aos seus agentes. E o Ministério Público, ele faz o quê? Um pedido com força de determinação. O Ministério Público requisita o relatório a qualquer tempo, tá? Como vai funcionar a questão do detalhamento desse requerimento? Então veja que essas especificações, elas são trazidas no artigo 11 da lei. Então veja lá. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Então veja que para que se consiga uma autorização judicial para a realização da infiltração, é necessário que o delegado ou o Ministério Público carreguem, juntem elementos, indiciários, juntem informações base para que se tenha como trabalhar, pessoal, com o convencimento do magistrado. Porque imagine você é juiz, chegou lá uma folha de papel falando da organização pedindo infiltração. Você vai deferir? Claro que não. Você tem que ter em suas mãos uma prova de que a autoridade policial ou o Ministério Público fizeram de tudo, se utilizaram de todos os meios possíveis, legais, de obtenção de prova e de investigação criminal daquela determinada organização criminosa e ainda assim, excepcionalmente, se fez necessária a infiltração policial. Já vi caindo em prova assim, delegado, ao tomar conhecimento da prática do crime de organização criminosa, como diligência representa pela infiltração policial, acertadamente. Falso! Não é a primeira diligência que o delegado vai realizar.
É excepcional a infiltração policial. Primeiro, gente, ele vai tentar fazer todos os outros incisos, praticar tudo que está disponível ao alcance dele no artigo 3º. Depois, excepcionalmente, se ainda assim, se fizer necessário, aí sim ele vai representar pela infiltração policial, ok? Então essas são as disposições do artigo 11. Como funciona o procedimento da infiltração? Como se dará a infiltração? Está lá no artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Claro, extremamente sigiloso para o bem das investigações. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas. Gravem esse prazo. Cai sempre, o tempo todo. Eles trocam por 48 horas, tá? Após manifestação do Ministério Público na hipótese. Então, olha lá. As informações quanto à necessidade da operação, porque aqui o parágrafo está cortado. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas, após manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia. Claro, se o delegado representar, o promotor vai falar, ele é o titular da ação penal. Devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Depois, no parágrafo 2º, os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Então veja, quando que o advogado vai ter acesso ao teor dessa infiltração? Depois de oferecida a denúncia, o réu vai tomar ciência de que está sendo denunciado, no momento em que o delegado ele vai manusear o processo, né? Então veja, recebida a denúncia, mediante depois a posterior citação do réu, o que vai acontecer? O advogado, ele vai manusear os autos da denúncia e aí ele vai ter ali uma cópia do auto com o relatório. Claro, preservando a identidade do agente infiltrado, óbvio, não precisa saber quem é o agente infiltrado, basta que se tenha ali o relatório minucioso daquilo que foi investigado e daquilo que deu ensejo, que deu um substrato para o promotor de justiça oferecer a denúncia contra o cliente do advogado, tá? Na sequência, gente, também o parágrafo 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco, a operação será sustada mediante requisição, lembra, pedido com força de ordem, por requisição do MP ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Claro, deu merda na infiltração, você vai deixar o cara lá para ele morrer? Ou vai esperar uma autorização judicial para poder desligar ele? Não, ele vai ser retirado mediante uma comunicação, né, imediata daquilo que aconteceu no curso das investigações. Mas veja que não é necessário primeiro você representar o delegado, olha, juiz, o seguinte, tá tendo perigo de morte para o agente infiltrado, vamos sustar? O delegado ele não vai esperar uma decisão judicial, o delegado ele susta e depois ele comunica, porque na verdade é ele quem está conduzindo as investigações, que inclusive depois, se for o caso, ele poderá até ser responsabilizado se acontecer alguma coisa mais grave com esse agente infiltrado. Ok? Então muita cautela com esse parágrafo 3º. Com relação ao agente infiltrado, também a gente tem uma dúvida que os alunos sempre perguntam. Tá, e como que fica o agente infiltrado? Eu posso, tô de agente infiltrado, eu posso matar, eu posso traficar, eu posso roubar, eu posso estuprar? O que eu posso fazer na condição de agente infiltrado? Eu vou responder criminalmente? Então veja que essa preocupação, ela é tratada no artigo 13 da lei. Então veja lá. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. Então veja, o agente infiltrado ele fica sempre na corda bamba e ele, naquilo que ele praticar dentro do contexto da organização
criminosa deve guardar proporcionalidade. Então, meus queridos, essa palavra-chave vocês vão grifar aí no material de vocês. Proporcionalidade. Agora veja, não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa. Então veja, só para que vocês se recordem da estrutura do crime, tá? Então nós temos lá fato típico, ilícito, culpável. Então fato típico a gente tem conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Na ilicitude nós temos estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Dentro da culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Aqui, meus queridos, nas disposições que nós vimos, só para voltar lá, né, é uma bagunça, né, aqui na parte, no parágrafo único. Quando inexigível conduta diversa. Se ele não tinha outra alternativa senão a de praticar aquela conduta criminosa, nós vamos colocar aqui, tornar essa exigibilidade inexigibilidade. E aí, pessoal, nesse caso do parágrafo único, a gente derruba esse elemento da culpabilidade. Se nós derrubamos esse elemento da culpabilidade, ele não será responsabilizado criminalmente. Então, nós teremos uma causa de exclusão da culpabilidade por força da disposição, né, do parágrafo único. Então, coloque uma setinha aí dentro da exigibilidade de conduta diversa. Coloquem lá, né, exclusão da culpabilidade, para vocês se recordarem da teoria tripartida do crime, ok? Agora veja, se ele atuou de forma desproporcional e dele poderia ser exigida uma conduta diversa, veja, não é o caso do parágrafo único, nessa hipótese ele vai responder pelos excessos, ok? E essa é a preocupação do legislador com relação à atuação do agente infiltrado. Agora, claro que também o agente infiltrado ele tem direitos. E os direitos estão lá previstos no artigo 14. Então, olha lá. São direitos do agente recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Claro, ele, melhor do que ninguém, sabe até onde ele pode ir nas investigações, na participação como agente infiltrado. O agente infiltrado pode ter sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9º da Lei 9.807, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Então, ele pode ser amparado pela Lei de Proteção às Testemunhas. Ele pode ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. E ele também poderá não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Então veja que os direitos aqui do agente infiltrado, eles são muito parecidos com o do colaborador do inciso 1º. Lembra que a gente viu no artigo 6º os direitos do colaborador? Então, guardam uma certa semelhança. A incidência de cobrança de provas dos direitos do colaborador ou do agente infiltrado é muito pequena, tá? Mas depois deem uma olhadinha na distinção e na diferenciação
dos artigos. E aí, com relação aos registros e dados cadastrais e a documentação das investigações, o artigo 15 assim dispõe. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, guardem essa palavra, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de crédito. Então veja que o delegado ele vai poder expedir ofício aos órgãos e às empresas, como cartão de crédito, para solicitar esses dados cadastrais. Ele não precisa, né, de autorização judicial para esses dados mais simples. Agora, se houver necessidade de quebra de sigilo, porém é obrigatória a autorização judicial. Então, se você quer dados bancários, transações bancárias, quebra de sigilo de qualquer natureza, telefônico, bancário, dados, é necessário autorização judicial. Então, para você memorizar, o que a gente recomenda? Falou quebra de sigilo, sempre autorização judicial. Quebra de sigilo, sempre autorização judicial. Quebra de sigilo, sempre autorização judicial. Tudo bem, meus queridos? Depois, na sequência, para a gente finalizar sobre a infiltração, as empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15 registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Então veja que esses dois artigos, né, vinculados, direcionados para as concessionárias de telefonia fixa e móvel, tá? Telefonia fixa e móvel. Pessoal, veja que a lei das organizações criminosas, sempre que traz um instituto novo, com exceção da captação ambiental, ela cuidou de maneira detalhada daquilo que é o instituto e como ele vai se proceder nas investigações. Então, qual é a atenção, qual é a incidência de prova, de cobrança? Ação controlada, que a gente viu na aula passada, infiltração policial, que são esses artigos de hoje, e colaboração premiada. Essas são as meninas dos olhos dos examinadores nas provas de concurso público. Então, vocês precisam memorizar todos esses artigos que nós estudamos, tá? Lembrando para vocês, na sequência, que veja, nós estamos lá no inciso 7º, lembra? No inciso 8º do artigo 3º, Deus ajude que vocês estão acompanhando com material, aí um código do lado, uma lei impressa, no tablet, né? Se for ficar só olhando para minha cara, não vai dar para ninguém memorizar e ninguém ser aprovado em concurso. Se fosse assim, eu já estava aprovada em 1000 concursos, né? Porque eu me olho no espelho todo dia e não resolve nada. Muito pelo contrário, eu me assusto todo dia, né? Mas no inciso 8º do artigo 3º, nós temos o último meio de obtenção e investigação, que não é um meio novo trazido pela lei, é mais uma reafirmação de um método que já está no nosso sistema jurídico. Olha lá, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Então veja que esse inciso ele não traz nenhum meio novo, diz simplesmente que os entes da federação, estados, municípios, União deverão cooperar entre si nas investigações dos seus crimes, ok? Então veja que esses são os 8 incisos amparados pelo artigo 3º. O seu foco, o foco da sua aprovação, ação controlada, infiltração policial, colaboração premiada.
Tudo bem, pessoal? Com relação à ação, eu ia falar ação infiltrada, né? A pessoa tá ficando louca. Com relação à infiltração policial, o que nós tínhamos de ver, de estudar no encontro de hoje, nesse curto encontro de hoje, são mais do que suficientes para você gabaritar qualquer prova que caia legislação penal especial ou Código Penal ou Lei Penal. Ok? Então, grave esses artigos, memorizem aquela leitura de véspera, é uma lei pequena que vai te garantir um pontinho ali na sua prova objetiva, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem comigo, fiquem por aí e a gente se vê na próxima. Até mais! Clique lá.